Por mais de 70 anos, observei milhões de pessoas trabalharem incansavelmente, levantarem-se antes do amanhecer, sacrificarem seu tempo, sua saúde, seus relacionamentos, tudo para construir riqueza. E a grande maioria fracassou, não por serem tolas, não por não se esforçarem o suficiente. Fracassaram porque cometeram um único erro fundamental que repetiram todos os dias de suas vidas até que fosse tarde, demais para corrigi-lo. Enquanto isso, uma minoria silenciosa progredia constantemente, acumulando fortunas que pareciam desproporcionais ao seu esforço visível. A diferença entre os dois grupos não era inteligência, sorte ou contatos. Era algo muito mais simples e, paradoxalmente, muito mais difícil de corrigir. O erro que observei repetidamente em pessoas de todas as idades, níveis de escolaridade e origens foi este. Elas confundiam atividade com progresso, confundiam estar ocupado com ser eficaz. Passavam décadas escalando as montanhas erradas com admirável determinação, apenas para descobrir, ao chegar ao topo, que haviam desperdiçado suas vidas inteiras. E o mais trágico é que a maioria nunca parou o suficiente para perceber isso. Continuavam correndo até o dia de sua morte, convencidas de que o problema era que não estavam correndo rápido o suficiente. Deixe-me explicar exatamente o que isso significa, porque é crucial. A pessoa comum acorda todas as manhãs e se pergunta o que precisa fazer hoje, quais tarefas concluir. Quais reuniões comparecer, quais problemas resolver. Sua vida inteira é uma série interminável de respostas a urgências imediatas. Ela nunca, e digo isso literalmente, para se perguntar se as coisas que está fazendo realmente importam. Se está construindo algo duradouro. Se seus esforços diários a aproximam ou a afastam da verdadeira riqueza. Ela simplesmente presume que, enquanto estiver ocupada, enquanto estiver trabalhando duro, estará progredindo. É uma ilusão devastadora. Os ricos, por outro lado, operam a partir de um paradigma completamente diferente. Eles não se perguntam o que fazer hoje. Eles se perguntaram anos atrás, talvez décadas atrás, quais sistemas construir que gerassem valor sem exigir sua presença constante. Então, pacientemente construíram esses sistemas. E agora, enquanto a maioria das pessoas corre freneticamente para fazer coisas, eles simplesmente observam seus sistemas trabalharem para eles. Não é que sejam preguiçosos, é que são estratégicos. Eles entenderam algo fundamental que a maioria das pessoas nunca compreende. Seu tempo tem um valor finito, mas os sistemas que você constrói podem gerar valor infinito. Deixe-me dar um exemplo concreto. Conheci 2 homens que começaram suas carreiras no mesmo ano. Ambos inteligentes, ambos trabalhadores, ambos com as mesmas oportunidades iniciais. O primeiro se tornou o melhor vendedor da empresa. Trabalhava 60 horas por semana, viajava constantemente e fechava mais negócios do que qualquer outro. Ganhava um bom salário, vivia confortavelmente e era respeitado. Aposentou-se aos 65 anos com uma boa reserva financeira, mas nada extraordinário. O segundo homem vendeu por 5 anos, aprendeu o negócio a fundo, depois parou de vender e montou uma equipe de vendas. Em seguida, criou um sistema para treinar vendedores. Depois, franqueou esse sistema. Aposentou-se aos 50 anos com 50 milhões de dólares. Mesmo ponto de partida, resultados radicalmente diferentes. A diferença não estava no esforço, estava na forma de pensar.
O primeiro homem nunca parou para pensar estrategicamente porque estava ocupado, demais sendo bem-sucedido taticamente. A cada ano ele batia seu próprio recorde de vendas. A cada ano ganhava um pouco mais. Sentia-se produtivo, valorizado e em ascensão. Mas estava preso no que eu chamo de armadilha do alto desempenho. Ele era excelente em algo que nunca o enriqueceria. E quanto mais excelente se tornava, mais preso ficava, porque toda a sua identidade estava atrelada a ser o melhor vendedor. Mudar de rumo significaria abrir mão daquilo que o fazia se sentir especial. Esse é um padrão que vejo se repetir incessantemente. Médicos brilhantes que passam 40 anos atendendo pacientes um a um, trocando tempo por dinheiro até que seus corpos não aguentem mais. Advogados que cobram por hora durante décadas, presos na mesma equação. Consultores, contadores, engenheiros, todos presos no mesmo paradigma. Fazer coisas por dinheiro em vez de construir sistemas que gerem dinheiro. Eles racionalizam isso dizendo que amam o que fazem, que não se trata de dinheiro, que estão fazendo a diferença. Tudo verdade, talvez, mas também estão garantindo que nunca serão verdadeiramente livres. Antes que você pense que estou dizendo que todos deveriam ser empreendedores ou investidores, deixe-me esclarecer. Não se trata da forma específica que seus sistemas assumem, mas sim da mentalidade subjacente. Conheço funcionários que enriqueceram porque entenderam esse princípio. Eles investiram em ações em vez de buscar salários mais altos. Desenvolveram habilidades que se valorizam com o tempo em vez de habilidades que se depreciam. Investiram agressivamente em ativos de renda passiva. Viveram abaixo de suas possibilidades por décadas, enquanto seus colegas gastavam cada centavo que ganhavam. A diferença fundamental reside no horizonte temporal. A maioria das pessoas opera em ciclos de 2 semanas ou 1 mês, porque é assim que recebem seus salários. Elas pensam em termos do próximo pagamento, das próximas férias, do próximo carro. Os ricos pensam em décadas. Eles se perguntam onde estarão daqui a 20 ou 30 anos se continuarem no caminho atual. E se a resposta for não onde desejam estar, mudam de rumo agora, não depois. Esse pensamento de longo prazo permite que façam sacrifícios que parecem irracionais no curto prazo, mas que são brilhantes no longo prazo. Lembro-me claramente de quando Warren Buffett e eu estávamos construindo a Berkshire Hathaway. Houve anos em que não nos pagávamos salários significativos, reinvestíamos cada centavo no negócio. Nossos amigos achavam que éramos tolos. Eles compravam casas maiores, carros mais novos e faziam viagens luxuosas. Nós vivíamos modestamente e acumulávamos ações. 30 anos depois, eles ainda trabalhavam porque precisavam. Nós trabalhávamos porque queríamos e tínhamos mais riqueza do que poderíamos gastar em 10 vidas. Não foi sorte, foi o resultado direto de uma maneira diferente de pensar sobre o tempo. Eis a dura verdade que a maioria das pessoas não quer ouvir. Trabalho árduo não basta, nunca bastou. A história está repleta de pessoas que trabalharam arduamente a vida inteira e morreram na pobreza. O trabalho árduo só importa se aplicado na direção certa, e a peso seja, direção certa raramente é trabalhar mais arduamente no que você já está fazendo. Geralmente é parar, refletir profundamente e trabalhar em algo completamente diferente. Mas parar para pensar é aterrorizante para a maioria das pessoas. Significa confrontar
a possibilidade de que tudo o que fizeram até agora tenha sido um erro. Significa admitir que precisam mudar. Significa abandonar a segurança do conhecido pela incerteza do novo. Então continuam correndo porque correr parece produtivo e pensar parece perda de tempo. É exatamente o oposto. Pensar profundamente é a coisa mais produtiva que você pode fazer. Correr sem rumo é a maneira mais eficaz de chegar rapidamente ao lugar. Errado. Observei que esse erro tem raízes psicológicas profundas. Os seres humanos têm uma enorme tendência à ação visível. Sentimos-nos bem quando estamos fazendo coisas, concluindo tarefas, marcando itens em listas. Sentimos-nos desconfortáveis com a inatividade externa, mesmo quando estamos realizando um trabalho mental crucial internamente. A sociedade reforça isso ao celebrar pessoas ocupadas, admirar aqueles que trabalham 80 horas por semana, transformando a atividade frenética em um símbolo de status. Mas todas as pessoas ricas que conheço, sem exceção, entendem o valor do tempo dedicado à reflexão. Elas leem vorazmente, refletem profundamente, recusam a maioria das oportunidades para poderem dizer um sim retumbante às poucas que realmente importam. Não ficam correndo de reunião em reunião se sentindo importantes. Sentam-se, em silêncio, analisando se a trajetória atual as levará aonde querem estar daqui a 20 anos. E se não levar, mudam de rumo. Não importa quanto tempo ou dinheiro já tenham investido no caminho errado. Esta é outra dimensão crucial do erro, o custo irrecuperável. A maioria das pessoas, depois de investir tempo e dinheiro em algo, torna-se incapaz de abandonar essa prática, mesmo quando é claramente a escolha certa. Um médico que detesta a medicina, mas passou 8 anos se especializando, não consegue se imaginar fazendo outra coisa. Um advogado preso a um emprego que detesta não consegue abrir mão de seu salário de US 200 mil por ano para começar algo novo. Eles são prisioneiros de seus investimentos passados. Os ricos entendem que custos irrecuperáveis são irrelevantes. Só o futuro importa, se a sua trajetória atual não o levará aonde você quer chegar. Mudar de rumo agora é a única decisão racional, independentemente do quanto você já investiu para chegar lá. Essa disposição para cortar perdas impiedosamente e mudar de direção é o que lhes permite evitar décadas em becos sem saída. A maioria prefere seguir caminhos ruins porque, pelo menos, são familiares. É mais um exemplo de confundir conforto com sabedoria. Também notei que esse erro é amplificado pela necessidade de validação social. A maioria das pessoas precisa da aprovação alheia para suas decisões. Por isso, escolhem carreiras, investimentos e estilos de vida que impressionam amigos e familiares, em vez de opções que realmente geram riqueza. Compram casas maiores do que o necessário para impressionar os vizinhos. Compram carros caros para ostentar status. Gastam dinheiro em PBAC, férias extravagantes para postar fotos. Todos esses gastos são motivados pela necessidade de que os outros pensem que elas são bem-sucedidas. Os verdadeiramente ricos não precisam desse tipo de validação. Aliás, muitos evitam deliberadamente exibir sua riqueza porque entendem que chamar a atenção traz problemas. Eles moram em casas modestas, dirigem carros mais antigos e se vestem com simplicidade. Sua riqueza reside em seus balanços patrimoniais, não em suas aparências. Enquanto a pessoa comum gasta para parecer rica,
Os ricos poupam e investem para enriquecer. É uma diferença fundamental de prioridades que produz resultados radicalmente diferentes. Permita-me abordar outro aspecto do erro que é particularmente insidioso: a ilusão da boa renda. A maioria das pessoas pensa que ganhar mais dinheiro as tornará ricas, então elas buscam aumentos, promoções, empregos com salários mais altos. E cada vez que sua renda aumenta, elas aumentam seus gastos proporcionalmente. Isso se chama inflação do estilo de vida e é um dos maiores inimigos da acumulação de riqueza. Conheço pessoas que ganham 500 mil por ano e vivem de salário em salário porque gastam 550 mil. A renda não cria riqueza. A taxa de poupança cria riqueza. E a taxa de poupança é determinada pela diferença entre sua renda e seus gastos. Você pode ganhar 30 mil por ano e ficar incrivelmente rico se viver com 20 mil e poupar 10 mil consistentemente por décadas. Você pode ganhar 300 mil por ano e terminar sem nada se gastar 310 mil. É matemática simples, mas a maioria das pessoas se recusa a aceitar isso, porque admitir significaria mudar seu estilo de vida, e isso é emocionalmente impossível para elas. Os ricos entendem isso visceralmente. Muitos continuam a viver como a classe média, mesmo tendo dezenas de milhões, não porque sejam mesquinhos, mas porque genuinamente não se importam com símbolos de status. Sua satisfação vem de ver seu patrimônio líquido crescer, de ter opções, de ser livre. Eles não precisam de uma Lamborghini para se sentirem bem-sucedidos. Seu sucesso está em seus extratos bancários, onde ninguém mais pode ver. Essa capacidade de adiar a gratificação indefinidamente é talvez o indicador mais forte de quem construirá a riqueza real. Agora, deixe-me conectar todos esses pontos porque todos são manifestações do mesmo erro fundamental. Seja você trabalhando duro no emprego errado, buscando aumentos salariais em vez de crescimento patrimonial, gastando com status em vez de investir em ativos, ou simplesmente estando ocupado demais para pensar estrategicamente, o erro subjacente é idêntico. Você está otimizando para se sentir produtivo e bem-sucedido hoje, em vez de realmente o ser daqui a 20 anos. É a tirania do curto prazo. Vivemos em uma cultura que recompensa resultados imediatos, pune a paciência. Estudantes querem diplomas rápidos, funcionários querem promoções rápidas. Investidores querem retornos rápidos. Todos querem atalhos porque o caminho longo parece tedioso e incerto. Mas não existem atalhos para a verdadeira riqueza. Existe apenas o acúmulo lento, constante e quase tedioso de bons hábitos construídos ao longo de décadas. Warren Buffett é o exemplo perfeito. Ele não ficou rico com uma única aposta genial. Ele enriqueceu comprando empresas sólidas a preços razoáveis e mantendo-as por 50 anos. Chato, previsível, extraordinariamente eficaz. Enquanto outros corriam atrás das ações da moda, ele construiu sua fortuna pacientemente, com uma paciência quase sobre-humana. Essa é a verdadeira vantagem competitiva em um mundo de pessoas impacientes. Você simplesmente pode esperar mais do que elas. Já vi esse princípio em ação em todos os setores, classes de ativos e regiões. Aqueles que vencem a longo prazo são sempre os mais pacientes. Eles compram imóveis quando outros estão em pânico e vendendo. Mantêm ações por décadas enquanto outros negociam freneticamente. Constroem negócios lentamente enquanto outros perseguem esquemas.
para enriquecimento rápido. Não é glamouroso, não é emocionante, mas funciona com uma consistência quase matematicamente garantida. O pior é que tudo isso é evitável. O conhecimento está disponível gratuitamente. Existem centenas de livros explicando exatamente como construir riqueza. Os princípios não são segredo, mas conhecimento sem aplicação é inútil e a maioria das pessoas nunca aplicará esse conhecimento porque isso exige mudanças comportamentais que são emocionalmente impossíveis para elas. Exige admitir que estavam erradas. Exige sacrificar o conforto presente por benefícios futuros. Exige parecer tola para amigos e familiares que não entendem por que você vive da maneira que vive. A maioria das pessoas simplesmente não consegue. Então, elas racionalizam, dizem que dinheiro não importa de verdade, que preferem aproveitar a vida agora do que ficar ricas depois, que não querem ser gananciosas. Essas são todas mentiras que contam a si, mesmas para evitar confrontar sua falta de disciplina, porque o mesmo comportamento que constrói riqueza também constrói saúde, relacionamentos fortes, habilidades valiosas. Qualquer coisa que exija sacrifício presente em prol de recompensas futuras. Não se trata de dinheiro. Trata-se de ser o tipo de pessoa capaz de fazer coisas difíceis pelos motivos certos. Após 70 anos observando isso, cheguei a uma conclusão que pode soar cínica, mas é simplesmente realista. A maioria das pessoas não quer realmente ser rica. Elas querem a têxise, fantasia de ser ricas. Querem os símbolos da riqueza. Querem poder dizer que são ricas. Mas não querem fazer as coisas que de fato constroem riqueza, porque essas coisas são entediantes, exigem sacrifício e não impressionam ninguém. Então passam a vida trabalhando duro em coisas que as mantêm ocupadas, mas não as enriquecem, justificando isso com nobres argumentos sobre qualidade de vida e equilíbrio, e tudo bem se essa for a sua escolha. Nem todo mundo precisa ser rico, mas então não. Finja que está confuso sobre o porquê de você não ser. Não culpe o sistema, a economia, seu chefe ou a sua sorte. A culpa foi sua. Você escolheu o conforto em vez da riqueza. Você escolheu a atividade em vez da estratégia. Você escolheu impressionar os outros em vez de construir algo para si mesmo. E agora você está vivendo com as consequências dessas escolhas. Isso não faz de você uma pessoa ruim. Faz de você uma pessoa humana. A maioria das pessoas escolhe o mesmo caminho, mas pelo menos seja honesto sobre isso. Para a pequena porcentagem que realmente deseja construir riqueza, meu conselho é simples, porém difícil. Pare. Literalmente, pare o que você está fazendo por um momento e reflita profundamente se a sua trajetória atual o levará aonde você quer estar daqui a 20 anos. Não aonde você vagamente espera que o leve, aonde ela o levará matematicamente, se você continuar exatamente como está. Se a resposta o assustar, mude. Agora, não. Amanhã. Não depois deste projeto. Agora. Porque cada dia que você continua no caminho errado é um dia que você nunca recuperará.